Bem-vindos ao canal Ciao Italia Mia. Hoje nós vamos falar sobre emprego na Itália. Como superar a barreira do primeiro emprego. Primeiro, deixa eu começar me apresentando. Para quem não me conhece, me chamo Rosana Michel, tenho 43 anos, sou formada e pós-graduada na área de recursos humanos, sou também coach e especialista em análise de perfil. Trabalho na área de recursos humanos há mais de 20 anos, sou ítalo-brasileira e moro na Itália há 1 ano e meio. Vou explicar para vocês aqui hoje nesse vídeo, vou tentar ajudar vocês a vencer a barreira do primeiro emprego. Com a minha experiência pessoal, ter passado já por isso, já trabalhei aqui na Itália em 2 empregos, né, inclusive na minha área como gerente de RH, mas também ajudo muitos brasileiros a fazer uma transição Brasil-Itália de forma perfeita, certo? Então, começamos falando começamos com a pergunta, como vencer a barreira do primeiro emprego? Se conscientizando que não existe barreira. Qual é a barreira que existe? Há uma única barreira. A língua. Se você chegar aqui sem falar a língua italiana. Se você chegar aqui sem falar a língua italiana, realmente você terá uma barreira. Agora, se você chegar aqui falando um italiano ao menos intermediário, ao menos um nível B2 de italiano, pode já descartar barreira. Rosana, mas e a cultura? A cultura, nem sempre ela vai ser uma barreira, a falta dela, né? A falta do conhecimento da cultura italiana. Muitas empresas veem o estrangeiro como uma possibilidade de contratar uma pessoa que tem uma visão empresarial, uma visão corporativa diferente e que vem para agregar. Então, não ter vícios também da cultura italiana pode ser uma coisa positiva e não negativa para algumas empresas, né? Já pensaram nisso? Então, seguindo, sem a língua, gente, vocês vão enfrentar sim uma barreira grande, tá? Eu não aconselharia ninguém a chegar aqui sem falar ao menos italiano intermediário. Ah, mas eu já estou aqui na Itália e eu não falo, ou eu vou do mesmo jeito. Ok, tenham consciência que vocês vão enfrentar uma barreira muito grande sem a língua, não só para emprego, mas para tudo que for necessário, né, aqui no dia a dia. E tenham consciência que para primeiros empregos, sem a língua italiana, a chance diminui muito e vocês vão ter que se satisfazerem com empregos muito simples, como lavar pratos em restaurantes, trabalhar com limpeza, com faxina, né, ou magaziniere. A magaziniere é o faz tudo, digamos assim, carrega caixas, transporta mercadorias de um lado para o outro, faz reposição no mercado de mercadorias, trabalha na Amazon, por exemplo, como embalador, esse tipo de coisa, tá? Uma coisa que eu gostaria de salientar para vocês aqui é que falando bem ou falando mal a língua, não deixem que abusem de vocês. Não cheguem aqui na Itália achando que aqui é tudo as mil maravilhas, que aqui não existe jeitinho, que o jeitinho é só brasileiro. São pessoas em qualquer lugar do mundo. E sim, aqui eles têm os jeitinhos deles e as malandragens deles. E sim, eles gostam de se aproveitar de estrangeiros que chegam aqui e não têm conhecimento de nada, não falam a língua, precisam desesperadamente trabalhar, porque precisam desesperadamente de dinheiro, porque não fizeram uma transição organizada. Então, sim, vocês podem ser bem sugados e até passar por algumas situações bem complicadas. Eu já vi relatos de pessoas que passaram por isso, tá? Com a língua. Se você chega aqui falando italiano, não se subestime. Acredite no seu potencial. Você sabe que não está começando do zero. Você não está começando do zero. Todas as suas experiências profissionais que foram desenvolvidas no Brasil são válidas aqui e muito válidas. Tenha consciência disso, tá? Você sabia que geralmente, que na sua maioria, os brasileiros são muito mais preparados para o mercado de trabalho do que os italianos? Sabe por quê? Os brasileiros, eles estudam muito mais, eles se especializam muito mais, eles têm mais ambição. E uma das coisas que gera essa acomodação, que os italianos são bem mais acomodados que os brasileiros, uma coisa que gera essa acomodação nos italianos é que aqui existe aquele contrato indeterminado. Se você não sabe ainda sobre os tipos de contrato que tem aqui na Itália, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre isso, os tipos de contrato de trabalho na Itália. Esse contrato indeterminado, por dar estabilidade, faz com que a maioria dos italianos, depois que terminem ali os estudos, às vezes até o primeiro grau só, às vezes o segundo grau, eles consigam um emprego, consigam esse contrato indeterminado e fiquem ali por anos e anos das suas vidas. Então, assim, lógico que não são todos assim, mas uma grande massa dos italianos tem pouco estudo e são muito, mas muito acomodados. Trabalham 20, 30 anos na mesma empresa, certo? Então, gente, não se subestime. A barreira não existe. A única barreira é a língua. Aqui na Itália, diferente do Brasil, a Itália, ela tá acostumada, é um país muito internacional, ela tá acostumada a receber muitos estrangeiros. Então, ser estrangeiro aqui não é uma coisa ruim, não é uma coisa, eu sou estrangeiro, vou me ver diferente. Não, ser estrangeiro aqui é normal. Aqui na Itália tem muito estrangeiro. Então, não se preocupem, mas eu falo italiano, mas a minha pronúncia não é tão boa, o meu sotaque
sotaque, dá pra saber que eu não sou daqui, que eu não sou italiano, não tem problema. O que tu precisa? Saber falar e escrever bem italiano, se tu quer conseguir um bom emprego. Agora, o teu sotaque é o de menos. Aqui na Itália, cada região tem um sotaque diferente. E o norte da Itália, infelizmente, tem mais preconceito com italianos do sul da Itália do que com brasileiros, por exemplo. O brasileiro é muito bem visto aqui na Itália. O brasileiro tem fama de ser pessoas muito trabalhadoras e muito inteligentes. Então, não se subestimem, não pensem que, eu sou estrangeiro, não consegui. Não se preocupem com o sotaque de vocês, não se preocupem com a forma como vocês falam italiano. O importante é saber falar italiano. E claro, quanto melhor tu souber falar italiano, melhor vai ser a tua oportunidade de emprego, mais oportunidades de emprego vão surgir para ti. Falar e escrever, não esqueçam disso. A gente tem que saber escrever italiano, tem que saber escrever um e-mail, tem que saber ler e entender o que está lendo. Então, assim, tem muitos recrutadores, eu sou uma delas, né, que eu faço recrutamento de seleção, que ao final de cada entrevista eu peço para a pessoa escrever numa folha um pouquinho sobre ela. Por que eu uso isso? Eu uso isso por dois motivos. Um, porque eu tenho também formação em grafologia e eu faço uma pequena e rápida análise grafológica, mas também para ver como a pessoa se expressa, como ela escreve, né? Porque a pessoa ela tem que escrever, dependendo do cargo que ela vai ocupar, ela tem que escrever bem, ela não pode escrever de qualquer jeito, né? Então, aprendam não só a falar italiano, mas aprendam a escrever. Se vocês querem trabalhar na Itália, tem que falar e escrever italiano. O nível, quanto mais alto, melhor. Quanto mais alto, mais chance de conseguir um bom emprego vocês vão ter aqui. E muitos italianos, muitas brasileiras vêm para cá e cometem o erro de aprender, de não estudar italiano, aprender no dia a dia. Eu aprendi no dia a dia, aprendi falando com as pessoas. Vocês não têm noção quantos italianos falam mal a própria língua. Assim como brasileiros, né, gente? A gente fala português errado. A gente erra tanto o português, só que tem erros que são admissíveis e erros que não são admissíveis, né? Se tu chegar no Brasil numa entrevista de emprego para trabalhar no setor administrativo de uma empresa e falar, nós fumo, a pessoa não vai te contratar, né? Então, a mesma coisa italiano. Tu não pode chegar falando italiano aqui na Itália dessa forma. Tu tem que falar italiano bem. Pequenos erros são admissíveis e são mais tolerados, inclusive, no estrangeiro do que no italiano. Então, assim, não aprendam a falar italiano só com os italianos. Arrisca vocês aprenderem a falar italiano errado. Eles erram muito a língua, eles não conhecem muitas das regras da língua. Eu passei essa experiência, né, trabalhando ali na área de RH. Toda vez que eu ia escrever um documento com regra de trabalho ou e-mail, às vezes eu tinha alguma dúvida, principalmente nas preposições, que é uma coisa bem difícil da língua italiana, e eu perguntava para meus colegas de trabalho e eles não sabiam responder. Me diziam, tu faz pergunta muito difícil. Sim, entende? Em resumo, é isso sobre a língua, tá, gente? O que mais? Dicas que eu posso dar para vocês. O currículo, faça um bom currículo, se cadastre nos principais sites de recrutamento de seleção italiano, deixe o teu LinkedIn bem atrativo e se conecte com pessoas de recursos humanos no LinkedIn. Procurem pessoas de RH na Itália, recrutadores, procurem pessoas de RH na cidade ou na região que tu vai morar e peça conexão com essas pessoas. Né, esteja ali, apareça de alguma forma, né? Agora eu vou na contramão da maioria dos brasileiros que trabalham aqui, que moram aqui na Itália e falam para vocês, façam um currículo para cada vaga. Não façam um currículo para cada vaga. Eu, como recrutadora, há mais de 20 anos de experiência, 18 deles no Brasil, não, mais de 20 no Brasil, e aqui há um ano, eu posso dizer para vocês, não façam um currículo para cada vaga, porque hoje em dia a seleção é feita muito através dos sites de emprego. Então, tu vai ter o teu currículo cadastrado no LinkedIn, no InfoJobs, no Indeed, em outros sites de emprego. Os recrutadores são sempre os mesmos, principalmente quando são de agências de trabalho. Eles vão ver, em algum momento eles vão ver que tu já mandou o currículo para eles, para uma vaga, depois mandou para outra vaga, o teu currículo era de um jeito, agora de outro jeito. Vai ser muito negativo. Então não façam, foquem naquilo que vocês querem trabalhar, naquilo que vocês têm experiência e coloquem as experiências de vocês no currículo e cadastrem nos principais sites e se candidatem para as vagas, né? Não caiam nesse erro de fazer um currículo para cada vaga, não funciona. A não ser que vocês forem fazer um currículo para largar pessoalmente. Então, por exemplo, chegaram aqui, né, sem falar a língua italiana, ainda não tem condições de procurar emprego na área de vocês e querem trabalhar como magasiniere, né, ou como lava piatti. E aí vocês querem colocar no currículo que já fizeram isso no Brasil. Coloquem e aí larguem diretamente lá no restaurante ou lá na empresa que vocês estão procurando aquele emprego. Se for um emprego bem operacional, de limpeza, para dizer que já trabalhou nessa área e tudo mais, até tudo bem fazer um currículo para cada vaga, mas se tu tá focando em trabalhar na tua área, ou numa área de atuação muito próxima à tua área, né, não cometam esse erro de fazer um currículo para cada vaga. Não funciona. Já aconteceu aqui comigo, inclusive, de eu mandar currículo pro site da agência que estava procurando
que tinha anunciado ali uma vaga de emprego, e depois a recrutadora da agência acessou o meu LinkedIn, foi lá e olhou meu LinkedIn. Então, os recrutadores, às vezes, eles se interessam por um currículo que eles receberam ali, seja por e-mail. Por e-mail não é comum, tá, gente? Normalmente é por site de emprego. Mas, às vezes, pode acontecer de receber por e-mail, ou a pessoa se cadastrou lá no site da própria agência. E as pessoas, os recrutadores aqui, muitos têm o hábito de ir lá e olhar o teu LinkedIn. E aí, se o teu LinkedIn não bate em nada com aquele currículo que tu mandou para eles, não vai passar confiança. Vai parecer muito estranho. E aí eles já não vão saber mais qual é o currículo verdadeiro. Se é aqueles que vocês mandaram ou se é aquele que está lá no LinkedIn. Então tomem muito cuidado com isso. As cidades aqui na Itália são muito pequenas, é muito diferente do Brasil. Os recrutadores são em número muito menor do que os recrutadores no Brasil, das cidades brasileiras. Então aqui, e olha que eu moro numa cidade considerada relativamente grande. Os recrutadores aqui das agências de emprego, por exemplo, de Bolonha, quantas vezes eles não recebem o currículo da mesma pessoa? Né? E aí, às vezes, a pessoa se cadastra no site da agência, depois para a vaga, ele manda através do InfoJobs do Indeed um outro currículo, aí eles vão puxar o nome, tá lá no site da agência, outro currículo. Gente, não façam. Não façam isso, por favor. O que mais que eu tenho para falar para vocês sobre entrevistas? Não existe, gente. Eu, como recrutadora, posso dizer para vocês que não existe o manual nenhum manual para fazer entrevista. Por que não existe? Porque cada ser humano é único. Então, eu como recrutadora sou única, tu como candidato é único. Tu nunca vai encontrar recrutadores iguais. Nós não somos máquinas, né? As perguntas podem ser realmente muito parecidas, podem se repetir, podem ser a maioria das vezes as mesmas perguntas, mas a forma como cada recrutador interpreta as respostas é diferente. Porque isso é o ser humano, não é uma máquina. Então, assim, fazer um bom currículo, um currículo com palavras-chave, LinkedIn, isso é importante, porque o currículo tem que chegar até o recrutador. Então, ali tu tem que arrasar. Na entrevista, não é que tu não tem que arrasar na entrevista também, mas na entrevista, tu não pode querer ser uma maquininha, tu não pode querer ter uma resposta pronta para cada coisa, né? Algumas coisas, claro, são básicas, né, gente? Até vou passar aqui para vocês. No momento da entrevista, procure transmitir tranquilidade, confiança, fale devagar, fale todas as suas experiências. O recrutador, ele gosta de escutar. Então, assim, não fale tão pouco, mas se falar bastante, fale em modo objetivo, principalmente para o italiano. Ele não tem muita paciência de ficar escutando muitas vezes a mesma coisa. Então, assim, fala bastante, porém, de forma objetiva e sem ser muito repetitivo. Mas conta as tuas experiências, aquilo que tu sabe fazer. Eles gostam que a gente se venda, tá? O recrutador gosta que o candidato saiba se vender, sem exageros. Certo? Então, assim, como é numa língua diferente, não é nossa língua madre, se preparem para as entrevistas em casa, para aquela pergunta, que é normalmente a primeira pergunta que abre a entrevista e a mais importante. Me conte a sua história. Então, tu tem que ter na ponta da língua, em italiano, a tua história. Tu tem que saber contar a tua história profissional. O que tu já trabalhou, o que tu já fez, quais são as tuas experiências. Isso sim, isso é praticamente uma decoreba. Tu tem que saber falar e o melhor possível, porque nessa primeira pergunta, nessa tua primeira resposta, é que todo o resto da entrevista vai se desenrolar. Ali, o recrutador já tem 50%. Ele já sabe se tu interessa a ele ou não. Nessa primeira pergunta, ele já tem no mínimo 50%. Ele já sabe se pode ser um potencial candidato ou não. Se a resposta for não, é difícil reverter nos outros 50%, nas outras perguntas, às vezes acontece. E aí, o que vai acontecer depois é tu conseguir confirmar isso ou não, certo? Então, assim, se prepare também para a pergunta clássica do porquê você veio para a Itália, né? Isso eu sou de acordo com a maioria dos brasileiros que estão aqui, que geram algum conteúdo na internet, que falam, fale que é porque você ama a Itália. E é verdade, fale que é porque você tem descendência italiana, no caso de se você tem, né, se você é cidadão italiano, porque você ama a Itália, porque você queria viver aqui e ter uma experiência profissional aqui, enfim, não conte muita historinha, não fique falando muito mal do país que você veio, evite isso, porque é um pouco cansativo, tá? Para o recrutador, ele não quer saber no detalhe, ele quer uma resposta objetiva quando ele faz essa pergunta. As outras perguntas eu diria para vocês, não existe uma resposta certa ou errada, não existe padrão, cada recrutador pode fazer perguntas completamente diferentes, ou como eu falei para vocês, as perguntas podem ser iguais, mas cada um espera de vocês respostas diferentes, então assim, não existe um manual, não existe um padrão, no meu ponto de vista como profissional de RH, que eu posso dizer, responda isso ou responda aquilo. Não, eu diria, seja sincero. Seja sincero e seja objetivo, não conte muita história e foque sempre no profissional, principalmente aqui na Itália. Eles não têm normalmente interesse em saber nada da tua vida pessoal e não gostam normalmente de pessoas que começam a contar muito da sua vida pessoal, que são, assim, abertas demais. Então, foque no profissional, certo? Então, assim, considerações finais para vocês. A barreira, quem coloca, somos nós. Não existe barreira.
tá? Para trabalhar na Itália. Venham tranquilos. Se fala italiano, venham tranquilos. Não existe barreira. E agora eu faço mais um extra aqui para vocês. Sobre empregos, né? A Itália, assim como a maioria dos países desenvolvidos, tem emprego de sobra para mão de obra operacional. Então, o que é isso? O que falta aqui na Itália? Falta toda a mão de obra operacional, falta garçom, falta caminhoneiro, falta magazziniere, falta caixa de supermercado, falta lava-piatto, que mais? Toda e qualquer atividade, assim, falta pedreiro, falta eletricista, hidráulico, manicure, pedicure, falta muitos profissionais, tá? Então, assim, se você chega aqui, e mesmo que o seu nível de italiano seja básico, e no início você precisa trabalhar e tenha um pouco de resistência, um pouco de dificuldade para encontrar emprego na sua área no primeiro momento, saiba que para trabalhar numa posição um pouco mais operacional, vocês não precisam de muita coisa. Sabe aquela coisa quando tu tem uma empresa, né? Tu tem um mercado. Aconteceu comigo, eu trabalhei como caixa de supermercado aqui 15 dias. Depois fui trabalhar na minha área de RH. Quando eu fui trabalhar como caixa de supermercado, eu nunca tinha trabalhado como caixa de supermercado na minha vida. E eu cheguei, eu fiz uma entrevista e fui contratada na hora. Vocês acham que é porque eu sou maravilhosa e competente? Não, é porque estavam desesperados. Eles precisavam de alguém e eu, ao menos, atendia o mínimo dos requisitos necessários. E aí eles me contrataram. Ou vocês acham que se eu estivesse concorrendo com uma outra pessoa que já tinha experiência como caixa de supermercado, eu seria escolhida? Provavelmente não. Provavelmente essa outra pessoa seria escolhida. Então, assim, o que eu quis dizer com isso para vocês? Que trabalhos operacionais, vocês não têm que ter uma preparação tão grande para procurar. Não precisa ter um currículo maravilhoso. Você só precisa se candidatar. Eles estão desesperados. Eles estão contratando. Assim, ó, sabe, consegue te comunicar em italiano? Sim? Caminha, fala? Então tá bom, bem. Nem que a gente precisa de ti. Tem vontade de trabalhar? É o suficiente, tá? Agora, para áreas mais estratégicas, vocês precisam se preparar, tá? Então se prepare. Primeiro passo, a língua. Então, se prepare o máximo possível, tenham paciência, porque não é do dia para noite que vai conseguir emprego, assim como não é do dia para noite que no Brasil vocês conseguem emprego quando trocam de trabalho, né? Às vezes com um pouco mais de sorte, por ter um pouco mais de network e tal, acontece de conseguir, mas aqui não é assim. E também não tem tantas vagas sempre disponíveis para essas áreas assim, porque não é só porque tem mais concorrência, é porque tem aquela coisa dos contratos indeterminados. Então, se o empregador ele não está nem satisfeito com quem está ali fazendo aquela atividade, mas ele não pode fazer nada, ele não pode demitir aquela pessoa. Entendem? Então, assim, essas vagas mais estratégicas, elas são um pouquinho mais difíceis de conseguir no primeiro momento, tá? Mas vocês têm toda a condição de conseguir. Falando a língua, tendo experiências naquele setor, tendo as experiências necessárias, não tem por que vocês não passar. Ah, porque eu sou brasileira. Não tem nada a ver para eles tu ser brasileiro. Se eles precisam, tu tem as experiências, as competências que eles exigem, eles vão te contratar. Não tem por que eles não te contratar. Certo? O vídeo já ficou muito longo, gente, então assim, chega de falar. Seriam essas as considerações que eu tenho para esse vídeo, que é um primeiro papo, né, um primeiro bate-papo sobre o mercado de trabalho e como vencer a primeira barreira. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, e é isso, até mais!